Bom, pessoal, vamos ver aqui, tá? Deixa eu só conferir se tá. Deixa eu baixar o volume do microfone um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Eu acho que vai dar certo. Então, turma, na última aula eu terminei mostrando para vocês a equação de Van der Waals, tá? Então, o que é que a gente tem na equação de Van der Waals? A gente tem uma equação empírica, né? Na qual ele partiu da equação dos gases ideais e foi retirando as aproximações, né? De alguma forma. Primeira delas, considerando o volume molecular, né? Então, quando eu estou na temperatura zero, o volume não vai ser zero. Então, ele considerou, né? Incluiu aqui um termo, que seria o volume das moléculas todas juntinhas, sejam elas no estado, seja essa substância no estado sólido ou líquido. Tudo bem? Então, aqui foi introduzida a primeira correção. Essa primeira correção já ajuda, mas não está completa, né? Por exemplo, ela explica lá o fator de compressibilidade do hidrogênio, né? Que vai dar um coeficiente angular positivo. Explica mais ou menos, né? Mas não explica os outros, que o fator de compressibilidade desce e depois sobe, né? Então, a gente teve que incluir um outro termo, não é isso? Que é a questão da interação entre as moléculas. Então, ele propôs que essa interação é proporcional ao quadrado da concentração, né? E aí eu subtraio esse termo da pressão, né? Então, aqui é a pressão incluindo o volume molecular, e eu pego e subtraio essa força atrativa, que vai fazer com que a pressão seja menor do que ela seria se o gás fosse ideal. E aí eu obtenho a equação de Van der Waals. Tudo bem? Então, eu tenho aqui P igual a RT sobre o volume molar menos B, menos A sobre o volume molar ao quadrado. Então, A e B, turma, nesse caso, são constantes, tá certo? Específicas para cada gás. Então, cada gás tem seu A e B, seu par AB. Tudo bem? O hidrogênio tem um valor de A e outro de B. O nitrogênio vai ter um valor de A e outro de B. O oxigênio vai ter um valor de A e outro de B. Tá certo? Então, a equação do gás real, ela perde a universalidade que a equação do gás ideal tem. Na equação do gás ideal, você tem PV igual a nRT. E a única constante que a gente tem, que é o R, é a constante universal, né, dos gases perfeitos, que ela vale para qualquer que seja o gás. A e B não, já são constantes específicas. Tudo bem? Essa equação pode ser expressa de formas diferentes. Aí você vai usar a forma que for adequada ao problema que você está tratando. Por exemplo, aqui eu estou expressando em função do volume molar, né? Mas quem é o volume molar? Não é? O volume de 1 mol. Se eu quiser expressar em função do volume, em vez do volume molar, eu vou expressar N sobre V. Na verdade, V sobre N, né? E aí a equação vai ficar desse jeito aqui, ó. nRT sobre V menos NB, menos A vezes N ao quadrado sobre V ao quadrado. Tudo bem? E a outra forma é para ela ficar mais ou menos com a cara do gás ideal, né? PV igual a nRT. Só que aqui é como se fosse a pressão corrigida e aqui o volume corrigido. Então, P mais A, N ao quadrado sobre V ao quadrado, vezes V menos NB, igual a nRT. É quando essa primeira que eu mostrei para vocês, eu coloquei em função do volume molar, certo? Mas se eu quiser expressar em função do volume, sem ser o volume molar, eu tenho que incluir a quantidade de matéria. Aí qual é a relação entre o volume molar e o volume? O volume molar é o volume sobre N, né? Então, se eu substituir aqui por V sobre N e aqui por V sobre N, eu chego nessa daqui, tá?
Tudo bem, turma? Hã? Não, o volume molar é V sobre N. Certo? Que aí quando eu substituir aqui, vai inverter, né? Aí o N sobe. Tudo bem? Tranquilo, turma? E o fator de compressibilidade, como que fica? Como é que eu expresso o fator de compressibilidade em função dos parâmetros A e B da equação de Van der Waals? Então, aqui, turma, é só eu pegar e substituir. Z Z, né, P volume molar, como está aqui, ó, P volume molar sobre RT, né? Quem é P? Se eu voltar aqui, ó, para essa aqui, ó. P, RT sobre volume molar menos B, menos A sobre volume molar ao quadrado, correto? Então, se eu substituir o P lá na equação do fator de compressibilidade, meu Z vai ficar o quê? Ó? Meu Z vai ficar... Quem é P? RT sobre volume molar menos B, né? Menos A é P. Sobre volume molar ao quadrado, ó. Isso aqui é o P, né? Esse P aqui. Vezes volume molar sobre RT, correto? Aí quando você desenvolve, ó, esse primeiro termo aqui, ó, o RT vai cancelar com RT, né? Aí vai ficar o quê? Só volume molar sobre volume molar menos B, não é isso? Então, se eu fizer aqui, ó, vai ficar volume molar sobre volume molar menos B, né? E a outra vai ficar A sobre RT volume molar, né? Porque o volume molar ao quadrado aqui cancela com esse volume molar aqui de cima, não é isso? Aí, nessa aqui, se eu dividir todo mundo pelo volume molar, né? Nesse primeiro termo aqui, vai ficar o quê? 1 sobre 1 menos B sobre o volume molar, menos A sobre RT volume molar, que é o que está ali embaixo. Certo? É, só o primeiro termo. Tudo bem, turma? Então, aqui eu dividi por volume molar, dividi por volume molar. Ficou isso aqui, né? Menos A sobre RT volume molar, que é o que está aqui embaixo. Certo? Aí, turma, o que acontece aqui? Antes de ir para o próximo slide, né? Eu vou fazer uma pequena demonstraçãozinha aqui, tá? Essa expressão do fator de compressibilidade em função do volume molar, eu consigo rearranjar porque eu quero expressar o fator de compressibilidade em função da pressão e da temperatura, tá? Como que eu poderia fazer isso? Se eu sei quem é o volume molar e substituo aqui, volume molar em função da pressão e da temperatura, eu consigo encontrar o valor de Z, tá? Mas para eu descobrir o volume molar, isso é uma equação do terceiro grau, tá? E aí ela dá umas soluções complicadíssimas. Então é melhor fazer uma aproximação, que é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Existe, vocês devem ter estudado lá em cálculo, né? As séries de potência, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma série aqui que é 1 sobre 1 menos x, isso aqui eu posso aproximar para 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, tá? Quanto que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso quando x tende a zero. Certo? Tudo bem? No meu caso, lá no meu z, aparece esse termo bem aqui, ó. 1 sobre
1 menos B sobre o volume molar, certo? Quando o comportamento do gás real se aproxima do comportamento do gás perfeito, o volume molar é grande ou é pequeno? É grande, né? A pressão é baixa e o volume é grande, né? Então, B sobre o volume molar tende a zero, não tende? Então, eu posso aplicar essa aproximação aqui. Então, isso aqui vai ficar igual ao quê? 1 mais B sobre o volume molar mais B sobre o volume molar ao quadrado. Vocês estão vendo que o meu x é o B sobre o volume molar? Mais B sobre o volume molar ao cubo e assim sucessivamente, certo? Aí eu vou substituir lá no meu Z. Quem é meu Z? Era esse termo aqui, que eu vou substituir pela aproximação. 1 mais B sobre o volume molar, mais B sobre o volume molar ao quadrado, mais B sobre o volume molar ao cubo, mais tananã, mais o outro termo, né? Na verdade não era mais, era menos, né? Menos A sobre RT volume molar. Tudo bem? Aí, turma, eu posso pegar esses termos que tem volume molar aqui e agrupar, tá? Então, meu Z vai ficar o seguinte. Vai ficar 1 mais B menos A sobre RT vezes 1 sobre volume molar mais B sobre volume molar ao quadrado mais B sobre volume molar ao cubo mais isso aqui. Certo? Tudo bem? Agora eu vou querer expressar isso aqui em função da pressão. Tá certo? Como que eu expresso isso aqui em função da pressão? P vezes o volume molar é igual a ZRT, não é? Então, 1 sobre o volume molar é igual a P sobre ZRT, não é? Então, eu vou pegar isso aqui e substituir nessa equação aqui do Z, tá bom? Então, meu Z vai ficar 1 mais B menos A sobre RT vezes P sobre ZRT, né? Mais B sobre volume molar ao quadrado, né? Isso aqui eu posso colocar assim, B sobre volume molar ao quadrado vai ficar, por exemplo, B sobre Z ao quadrado, tá? Vezes 1 sobre RT ao quadrado, né? P sobre RT ao quadrado, né? P ao quadrado sobre RT ao quadrado. Certo? O que mais? Aí mais. Aí agora é só repetir. B sobre Z ao cubo vezes P ao cubo sobre RT ao cubo. Certo? Tudo bem? Só que isso aqui, turma, lembra da equação do virial que a gente viu lá atrás? Quando a gente expandiu em série de potências da pressão? Esse Z, ele é 1 mais D' vezes P mais C' P ao quadrado, né? Mais um D' P ao cubo e assim sucessivamente. Certo?
Se eu subtrair um dos dois lados, por exemplo, isso é igual a isso, né? Espera aí, eu fico apontando aqui. Isso é igual a isso, certo? Se eu subtrair esse 1 e esse 1, eu mantenho igualdade, não mantém? Então, eu posso dizer que B menos A sobre RT vezes P sobre ZRT mais B ao quadrado sobre B sobre Z, B sobre Z ao quadrado, P ao quadrado sobre RT ao quadrado. Eu vou parar no quadrado, tá? Para não ficar escrevendo esse monte de coisa. Igual a B'P mais C'P ao quadrado mais... Certo? Tudo bem? Aí eu faço a seguinte consideração. Quando P tende a zero... vou fazer outra coisa aqui também, antes de fazer essa consideração. Tá? Eu vou dividir por P, tá? Essas equações. Porque não tem P em todos os termos, ó. Tem P aqui, vai ter P em todo mundo, não vai? Certo? Se eu dividir por P, o que vai ficar? B menos A sobre RT vezes 1 sobre ZRT mais B sobre Z ao quadrado vezes P sobre RT mais... aqui é o quadrado, né? Não, só o RT, tá, obrigado. Igual a B' mais C'P, né? Mais isso aqui, correto? Agora sim eu vou fazer minhas considerações. Quando P tende a zero, pressão baixa, quanto é que é o fator de compressibilidade? Não. Vamos pensar qualitativamente, que a gente viu lá na definição de fator de compressibilidade. 1, né? Então, quando P tende a zero, Z tende a 1, correto? Então, turma, como que vai ficar a minha equação? Vai ficar isso aqui, ó. B menos A sobre RT vezes 1 sobre RT igual a P, quando P tende a zero, todos os outros termos que multiplicam P vão ficar zero, não vão? O que sobrou do outro lado? B'linho. Tudo bem? Então, eu achei aqui o B'linha. Para achar o C'linha, eu tenho que substituir o B'linha aqui e fazer o mesmo procedimento. Subtrair o primeiro termo, dividir por P. Só que tá bom parar no B'linha, tá certo? Vamos parar no B'linha. Qual o significado desse B'linha? O significado desse B'linha é o seguinte. Se eu fizer o meu DZdP, quem é DZdP? A variação do fator de compressibilidade com a pressão, né? Que no gráfico é a inclinação, né? Coeficiente angular da reta tangente. Então, se eu derivar, turma, o meu DZdP, ele é o B'linha, não é? Nessa aproximação que eu fiz, que é igual a quem? O B'linha que a gente acabou de ver? B menos A sobre RT vezes 1 sobre RT. Certo? Então, para eu estudar a inclinação, lembra que a primeira coisa que a gente viu lá no fator de compressibilidade foi que o hidrogênio, por exemplo, era positiva a inclinação, né? E os outros desciam e depois subiam, né? Então, como que eu sei se a inclinação vai ser positiva ou vai ser negativa? Olhando o coeficiente angular. Quem que pode influir no sinal aqui do coeficiente angular? Só esse termo aqui, né? Tudo bem? Então, se
Se eu pegar aqui, para DZDP ser maior que zero, o que tem que acontecer? O B tem que ser maior que o A sobre RT. Tudo bem? Para o meu DZDP, inclinação, ser negativa, o que tem que acontecer? B tem que ser menor que A sobre RT, né? Então, lá naquele gráfico que eu mostrei lá atrás, tem aquelas curvinhas lá, que a gente viu do hidrogênio sempre é crescente, né? Então, o que significa isso? Que o B é maior que o A sobre RT. Já para os outros gases, a gente está analisando ali na região do P próximo de zero. Para os outros gases, o B é menor que o A sobre RT. Naquele exemplo que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Enquanto DZDP é igual a zero. Lembra que tinha uma situação dessa? B igual a A sobre RT. Aí tem uma temperatura que a gente deu um nome. Lembra qual é? Temperatura de Boyle. Então, nesse caso, a temperatura de Boyle, ela é quem? É A sobre RB ou BR. Tudo bem, turma? Essa equação de derivada a gente só vai usar para exotérmicos, né? Não, para qualquer situação. Mas aí a gente está aceitando que a temperatura não tem uma constante, né? No caso, quando você foi desenvolvendo aí a pressão, a compressibilidade. Quando eu olho, por exemplo, o fator de compressibilidade depende da temperatura. Quando eu faço uma curva desse tipo aqui, vamos voltar lá, né? Pronto. Quando eu faço uma curva desse tipo aqui, ó, isso aqui é fator de compressibilidade vezes a pressão, mas ele depende da temperatura também. Então, teria uma terceira variável aqui, eu teria uma superfície. Aqui eu estou fazendo um corte, então aqui beleza, aqui é com a temperatura constante. É, que eu estou analisando como é o comportamento de Z em função de P. Então, para uma temperatura alta, ó, a tendência é ser crescente. Na temperatura Boyle é zero aqui, em uma boa faixa de pressões, e abaixo da temperatura Boyle, a temperatura é decrescente, perto do zero. Certo? E a gente consegue ver isso aqui nessa expressão. Né? Esse é o coeficiente angular. Então, se a temperatura for alta, esse termo que é negativo vai ser pequeno, né? Então, a tendência é ser crescente. Se a temperatura for baixa, esse termo que é negativo vai ser maior, né? Então, a tendência é ser decrescente. Por isso que é uma derivada parcial. Esse DZDP é a T constante. Certo? Por isso que a derivada é parcial. Não é ordinária. Tá certo? Tudo bem, turma? Vocês entenderam? E qualitativamente, o que significa isso? Então, voltando aqui, lá para o nosso gráfico que eu estava falando. Para o hidrogênio, a gente acabou de ver, B é maior do que A sobre RT. Qual o significado disso? O B, turma, é uma constante que está relacionada ao tamanho da molécula, correto? E esse tamanho da molécula é responsável pela repulsão. Quanto maiores forem as moléculas, maiores são as forças repulsivas, não é? Tudo bem? Porque se elas forem grandes, fica mais difícil uma chegar perto da outra, não é? Certo? Então, essa constante B está relacionada a tamanho, forças repulsivas. A constante A, que a gente introduziu vendo a atração entre as moléculas, como o nome está dizendo, é responsável pelas forças
atrativas. Então, na equação de Van der Waals, cada constante tem um significado. A constante B está relacionada ao tamanho molecular, forças repulsivas. A constante A, forças atrativas. Então, no caso do hidrogênio, o tamanho molecular, apesar de ele ser pequeno, é mais significativo do que as interações intermoleculares. A atração entre duas moléculas de hidrogênio é tão pequenininha, porque é de polo induzido e ela é uma molécula pequena, está entrando pequeno duas vezes aí, né? Mas é assim mesmo, que o fato de duas moléculas chegarem perto, a repulsão provocada pelas duas chegarem perto é maior do que a atração que existe entre as duas moléculas. Por isso que o fator de compressibilidade sempre aumenta nessa temperatura que a gente está analisando. Então, você tem as duas constantes, A e B, certo? B está relacionado ao tamanho, força repulsiva, à atração. Então, a molécula de hidrogênio, ela é pequenininha, né? Mas, ao mesmo tempo que ela é pequenininha, até por ser pequenininha e ser apolar, a atração entre duas moléculas de hidrogênio é muito pequena. Então, o efeito da atração de duas moléculas de hidrogênio é menor do que o efeito de repulsão de quando uma chega perto da outra por conta do tamanho. Por isso que o fator de compressibilidade é sempre crescente. Sim. Como que supera as forças atrativas? Mas existe uma competição, tá certo? O caso do hidrogênio é bem peculiar, porque ele é muito pequeno, só que por ser pequeno, as forças atrativas também são pequenas. Não é que ele é exceção. Todo caso você tem que analisar. Por exemplo, vamos para o caso do nitrogênio, certo? Nitrogênio é uma molécula maior. Só que ao mesmo tempo, por ela ser uma molécula maior, ela é mais polarizável, né? Então, as forças de interação entre elas são maiores também. No caso do nitrogênio, esse efeito da atração entre as moléculas de nitrogênio é maior do que o efeito de repulsão por conta do tamanho. Imagine duas bolas, né? A gente tenta, essa força de repulsão, a gente tenta analisar, por exemplo, imagine os dois centros das moléculas. Quão próximos dois centros vão chegar? Tá? Quanto maior for a molécula, os centros para chegarem mais próximos vai ser mais difícil, né? Então, isso significa uma repulsão na prática. Certo? Então, imagina aqui, ó. Ó, imagina aqui, ó. Duas moléculas aqui, ó. Esse aqui é o centro. Aqui é o outro. Aqui elas ficam mais juntinhas. Já essa outra aqui, vamos supor, aqui os centros ficam mais distantes, né? Certo? Então, nesse caso aqui, a repulsão é maior que aqui. Tudo bem? No caso do hidrogênio, existe a repulsão por conta do tamanho, é pequena. Existe a atração entre as moléculas, que é muito pequena também. Menor ainda. E no final das contas, a repulsão acaba sendo predominante, mesmo a molécula sendo pequena. Não tem como generalizar, não. Certo? O que eu posso fazer é te dar os valores de B e A e perguntar, e aí? Qual efeito é predominante? Eu te dar um gráfico e te perguntar, qual efeito é predominante? Não tem como eu chegar, diga para mim se no oxigênio o efeito predominante é repulsivo ou atrativo. Não tem como.
Não dá para generalizar. Não, mas assim. Nem Não pode. não pode. Mas Cada caso é um caso. se o B for maior do que o C, O que dá para generalizar é isso aqui. Se o B for maior que o A sobre RT, forças repulsivas são predominantes. O tamanho é mais importante. e o C Tem um efeito é dominante. positivo. E o DZDP é positivo. Certo? É crescente. Quando o B é menor que o A sobre RT, as forças atrativas são predominantes. O efeito da interação entre as moléculas é predominante. Deu para entender? Graficamente falando, com esse desenho aí, você o tamanho da força repulsiva, a gente olha pelo centro da É. molécula. E a força atrativa, a gente olha pelo porque se Pela- for pelo centro, você não vai. Não. O tamanho faz com que exista uma repulsão. Ao mesmo tempo que há uma repulsão, há uma atração por conta das forças intermoleculares. Certo? Então, por exemplo, se a molécula for polar, tem um dipolo aqui, polo positivo de um atrai o negativo da outra. É isso que está provocando a atração. Só que à medida que elas estão se atraindo, existe uma distância de equilíbrio. Se eu passar e empurrar, eu estou jogando uma contra a outra, existe uma força repulsiva. Então está tendo os dois ao mesmo tempo. Está tendo a força atrativa por conta das forças intermoleculares, e se chegar junto demais, tem a repulsiva. Você entendeu? Por isso que tem aquele gráfico que a gente viu lá no começo, que é assim, da energia potencial. Tem um gráfico aqui, né? Que é assim. Você tem aqui, né? Assim é. Aí faz isso aqui, né? Então, quando elas estão distantes, estão se atraindo. Aí chegou perto, tem um equilíbrio. Mas, por exemplo, se eu aumentar a pressão, que é diminuir o volume, eu estou jogando uma contra a outra, né? Aí elas começam a se repelir. Então, entra aqui no negócio de ressonância, de idade, aquelas coisas todas, Entre. Mas aí, no caso, é mais uma discussão nuclear, né? Você está juntando uma molécula que está aproximando os núcleos. Então, Eu estou aproximando, mas não chega ao ponto de acontecer uma fissão. Tem que ter uma energia. Se você aproxima. Não, mas para quebrar um núcleo é uma energia. Mas o que está acontecendo é isso. Você tem as nuvens eletrônicas, né? Aí, pelas nuvens eletrônicas, você tem, se for dipolo induzido, são elas, né? Uma que deforma a outra, que atrai. E aí, ao mesmo tempo que tem a atração, se você empurrar uma contra a outra, uma nuvem sobrepõe a outra, o núcleo já fica pertinho demais do outro, o núcleo tem a carga positiva concentrada, aí repele, pois é. Tudo bem? Entendido, turma? Então, a equação de Van der Waals, turma, ela nos permite fazer essas avaliações, tá? Então, você consegue medir experimentalmente, calcular os valores de A e B, e aí, com base nesses valores, consegue fazer essas avaliações, né? Uma constante está relacionada ao tamanho, a outra está relacionada com a atração, e aí você consegue avaliar o comportamento do gás. E às vezes você pode fazer o contrário, por exemplo, eu posso pedir para comparar para vocês. Qual dessas duas moléculas tem maior valor de A? O NH3 ou o N2? O NH3, você tem ligação de hidrogênio. Tá certo? Qual que é o maior valor de B? O nitrogênio ou o flúor ou o cloro? De B. Cloro. Não. B está relacionado com o tamanho. Então, o cloro é maior. Certo? Quanto maior, maior B.
Não é à toa, como vocês devem ter estudado isso lá em química geral ou inorgânica, que essas forças intermoleculares, de maneira geral, são chamadas forças de quê? De Van der Waals. Força de Van der Waals. Então, Van der Waals estudou tudo isso aí. Tá certo? Então, está totalmente relacionado. Tudo bem? Então, um exemplinho aí para vocês treinarem a equação de Van der Waals. Investigadores estudando as propriedades físicas de um gás que seria usado como um refrigerante em unidade de ar-condicionado, precisaram calcular sua pressão quando 1,5 mol foi confinado em 5 litros a 0 graus Celsius. Das tabelas de coeficiente de Van der Waals, eles sabiam que A é igual a 16,2 litro ao quadrado vezes mol ao quadrado. Espera aí. Está errado essa unidade aqui, tá? É litro ao quadrado, mol a menos 2, ATM a menos 1, tá? É. Por ATM. E ATM é a menos 1. E B é 8,4 vezes 10 a menos 2 litros por mol. Determine a pressão do gás e compare o resultado obtido com a pressão que seria obtida com a equação dos gases ideais. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular a pressão usando a equação de Van der Waals, calcula usando a equação do gás perfeito e compara os valores para ver se deu uma diferença muito grande. Certo? 5 minutinhos aí para vocês fazerem. Está certinho a unidade, né? Como? O B está certinho a unidade. O B está certo, a unidade. Aqui, caso a terceira questão, fala sobre a matriz modular, mas calcule a fração molar e a pressão parcial do nitrogênio bacteriano pelo químico ácido, exclusivamente por dois. Você tem que considerar porcentagens reais ou 50-50? Não, você tem que saber a porcentagem. Está perguntando exatamente isso, né? Fração molar. Fração molar é a porcentagem em mol de cada um. Ah, tá. Certo? PV igual a NRT. O ATM é elevado a quanto? ATM. Não, é. Eu tô resolvendo exatamente aqui para pegar o valor certinho, tá? Já já eu falo para vocês. É ATM, não é ATM a menos 1, não, tá? E o mol é a menos 2 litros. Mol é menos 2 mesmo. Deixa eu voltar lá. Ali foi um Ctrl+C, Ctrl+V mal feito, tá, turma? Ó, aqui tá errado. A unidade correta é litro ao quadrado, mol a menos 2, ATI, certo? Essa é a unidade correta.
Aí eu vou dar para vocês, porque eu fiz uma calculadora no celular. Vai, você tem volume. Volume molar é volume pelo número mental. Tá, faz essa. 3,333. Desse minuto para a mesma coisa que, né? É. Vou aproveitar e fazer logo a chamada, quando vocês fazem aí, tá? O ATI sai levado a. Não, só tem Aline, Ana Elza, Ana Vitória, André, Bárbara Vitória, Bárbara Wisla, Bianca, Caio, Camila, Carolina Cardoso, Carolina Miranda, Danilo, Emerson, Felipe, Francisco, Frederico, Glauco, Hugo, Jéssica, Júlio César, Larissa, Laura, Luciana, Luíse, Manuela, Marcela,
Maria Clara, Mariana, Marina, Mateus, Melissa, Micaele, Paulo César, Raquel, Sara, Thales, Tamires, Tiago. Não. E aí, conseguiram? O meu está dando negativo. Está muito próximo, mas está dando negativo. Não entendeu? Melhor que ele fazendo a experimental, aí você É da massa molar? É da massa molar é... Professor, só para confirmar aqui, o volume molar é o volume dividido pela quantidade de mol. Ok. A expressão é NLT sobre VN menos NP menos AN ao quadrado sobre VN ao quadrado. Se você está usando N, aí não é mais VM, é V. Você tem a resposta? Hã? Tem a resposta? Vai fazer? Ó, pessoal, vamos lá. Mais um minuto, então. Ah, mas essa aqui dá mais trabalho do que a que eu passei lá. Então, turma, quando você analisa um problema, uma questão dessa, você tem que fazer o seguinte. Anota tudo que foi dado, tá? E o que ele está perguntando. Então, vai olhando as informações aqui, ó. 1,5 mol, então isso aqui é N. Foi confinado em 5 litros, então isso aqui é V. A 0 graus Celsius, então isso aqui é T. E aí a temperatura automaticamente já passa para Kelvin, tá? Das tabelas, A igual a 16,2, B igual a 8,4 vezes 10 a menos 2, determine a pressão do gás. Tudo bem? Então, eu tenho N, T, A e B. Certo? Qual das formas da equação de Van der Waals que eu apresentei para vocês acham que é a mais adequada para usar aqui? Aqui tem um volume no lugar do volume molar, porque o meu N não é 1, né? Então, eu vou usar essa aqui, ó. P igual a
nRT sobre V menos NB, menos A vezes N ao quadrado sobre V ao quadrado. Pode ser também. Então, turma, substituindo, meu P vai ser igual a 1,5. Aí aqui, turma, essa equação de Van der Waals tem que tomar cuidado com as unidades, tá? Então, eu vou escrever todas as unidades aqui para a gente ver. 1,5 mol vezes o R. Qual R que vocês acham que a gente deve usar aqui? O 0,082, né? 0,082 ATM, litro, por mol por Kelvin. Temperatura, 273,15 Kelvin, né? Sobre V, 5 litros, menos NB, né? 1,50 vezes, quanto é que é o B? 8,4 vezes 10 a menos 2 litro por mol, né? Opa, aqui faltou o mol do... Faltou o mol do... Ai. Vou pegar o menos 2, mas não pode pegar o... Agora veio. Então aqui é mol, né? E aqui litro por mol, não é isso? E agora menos, quanto é o A? 16,2. Aí, litro quadrado, mol a menos 2 ATM, né? Por... Ah, e tem V ao quadrado, né? Vamos lá, tem que reorganizar que não coube na minha página aqui. Tá vendo? Imagina isso aqui no quadro normal. Quantas vezes eu tinha? Mas na prova é mais fácil. Vamos lá. Vezes, vou colocar aqui de ladinho, tá? N ao quadrado, então é 1,50 ao quadrado vezes mol ao quadrado, né? Sobre V ao quadrado, vai ser o quê? 5 ao quadrado vezes litro ao quadrado, não é isso? Aí, ó, observem aqui as unidades, ó, como está tudo certinho. Esse litro vai embora com esse litro aqui de baixo, né? Esse mol vai embora com esse mol a menos 1, não é isso? O que mais? Esse mol com esse mol a menos 1, né? Esse Kelvin a menos 1 com esse Kelvin. O que sobrou aqui de tudo isso? Só o ATM, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Litro ao quadrado vai embora com esse litro ao quadrado e mol ao quadrado com esse mol a menos 2. O que sobrou? ATM, que é o que tem que dar, né? Aí vamos fazer as contas. Tem que estar treinado na calculadora, senão não vai, né? Deu quanto? O primeiro termo? 6,90 aí. Tá. 6,90, então. Menos. Pode ser só 0,082 mesmo, né? Não precisa o quê? Quando a gente contar esse R, a gente precisa usar. Só precisa do 0,082. Isso aqui não é enorme, não. Ah, tá. Não, só essas casas tá bom. Então, 6,9 ATM menos o segundo termo é 1,4. Então, esse P vai ser igual a 5,44 ATM.
Certo? Tudo bem? Chegaram nesse valor? Tudo bem, está dentro da tolerância. Na hora que você cortou o litro, como é que volta aí uma caneta? 2 litros. É porque aqui está subtraindo, não está? É como se eu colocasse o litro em evidência. Aí corta esse de cima com os dois de baixo, né? Certo? Aí vamos fazer agora com a equação do gás perfeito. Como é que vai ficar? PV igual a NRT, né? Então, P, aqui eu não vou colocar as unidades não, a gente já sabe, né? P vezes 5 igual a 1,50 vezes 0,082 vezes 273,15. Deu quanto? 6,71 ATM. Certo? Então, deu uma diferença de 1,27 ATM, né? Você achou que é pouco? Vamos ver agora relativamente. Qual vai ser o erro relativo aqui, tá? Vamos calcular aqui. Como é que eu calculo o erro? É o módulo, né? Do valor real menos o valor calculado dividido pelo valor real vezes 100, não é isso? O valor real eu vou considerar do gás real, né? 5,44 menos 6,71 sobre 5,44, tudo isso vezes 100%. Quanto que dá esse erro? R$ 23,35%. E agora? Pequeno ou grande? Quase 25%. É um erro alto, né? Então, turma, vamos analisar agora qualitativamente isso aqui. Quando eu usei a equação do gás real, deu 5,44 ATM, do gás perfeito 6,71. Por que deu essa diferença? Porque esse volume é pequenininho, tá? 5 litros. Certo? Fica como exercício para casa, vocês fazerem esse mesmo exercício, no lugar de 5 litros, usar 50 litros. Exatamente. Então, o para casa de vocês, além do exercício que está no fundo, repetir esse exercício aqui com volume de 50 litros. Tá? Vocês vão ver que vai dar mais perto. Porque quanto maior o volume, mais se aproxima do comportamento do gás ideal. Tudo bem, turma? Vocês entenderam? Acabou não, tá longe ainda. Tá longe, vamos com calma. Não, para casa a gente passa ao longo da aula toda, tá certo? Então vamos lá, deixa eu continuar. Eu poderia falar, então, que o DCT é positivo, porque outra análise que a gente pode fazer aqui, não do DZTP, mas o que vocês acham do fator de compressibilidade aqui? É maior que 1 ou é menor que 1? o D é maior que A. Como a minha pressão é menor, então o fator de compressibilidade também tem que ser menor, porque a pressão ela é
Não, tem que ser maior, porque a pressão é inversamente proporcional ao volume. Exatamente. Como a pressão do gás real é menor do que a que seria pelo gás ideal, é porque o volume que ele está ocupando é maior do que deveria ser, né? Se o volume que ele está ocupando é maior do que deveria ser, o fator de compressibilidade é maior que 1. Se o fator de compressibilidade é maior que 1, quem está predominando? Forças repulsivas ou atrativas? Maior que 1, repulsivas, né? Certo? E o DZDP que você perguntou, aí você tem que fazer a conta, né? Tem que ver quanto é que é A sobre RT e quanto é que é o B e ver quem é maior, certo? Maior que 1. É. Realmente estou lendo hoje. A pressão é menor do gás perfeito, então ele ocupa A pressão do gás real é menor do que do que o perfeito. o perfeito. Significa que ele ocupa um volume maior. Que ele ocupa um volume maior do que ele ocuparia se fosse perfeito. E se ele ocupa um volume maior, significa que eu tenho mais forças repulsivas. Exatamente. Então, tendo mais forças repulsivas, então a fazer compressibilidade melhor. Exatamente. Obrigado. Eu preciso ficar pensando nisso. Tudo bem? Então, turma, com a equação de Van der Waals, a gente consegue construir as isotermas de um gás real, tá? E essas isotermas construídas usando a equação, matematicamente, são parecidas com a isoterma do gás real que a gente viu lá para o CO2, lembra? São parecidas até certo ponto. Então, ó, aqui você tem um exemplo, né? Ó, eu tenho pressão versus volume para diferentes temperaturas. Então, quando a temperatura está mais alta, né, que é o caso aqui, a isoterma parece com a do gás perfeito, né? À medida que vai baixando a temperatura, a isoterma vai mudando. E vai ficando parecida com a do gás real, ó, tá vendo? Lembra que tinha essa ondulação, que tinha um ponto de inflexão? Aí quando você baixa mais a temperatura, aí começa a aparecer umas coisas estranhas que eu vou explicar para vocês agora. Está aqui mostrando em 2D, fica melhor de enxergar. Então, ó, tá aqui. Aqui, ó, próximo ao gás perfeito. Aí, ó, até aqui, nesse 1 aqui, que é uma temperatura crítica, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, até aqui está parecido, muito parecido com a isoterma real, medida experimentalmente. Aqui tem um ponto de inflexão, né? Aí, abaixo do 1, essas isotermas que estão aqui não fazem mais sentido fisicamente. Alguém sabe me dizer por quê? Eu acho que o aumento da temperatura favorece a fixação das moléculas aí, vai substituir na direção do gás real, que tem mais volume e menos pressão, mais distância. Isso aí está correto. Não me respondeu a pergunta, mas está correto e me lembro de outra coisa que eu deixei de falar ali atrás, tá? Obrigado. Que é o seguinte, além da pressão baixa, a temperatura alta também favorece o comportamento do gás perfeito, tá? Que é o que a gente vê aqui lá naquela demonstração que eu fiz. Cadê? Aqui, né? Quanto maior a temperatura, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. É aqui mesmo. Quanto maior a temperatura, mais próximo de zero isso aqui é. Então, mais próximo do gás ideal ele está. Tá certo? Quanto maior o volume, mais próximo do gás ideal. Então, aqui tudo bem. Quanto maior a temperatura, mais próximo do gás ideal. Agora, para temperaturas mais baixas, a isoterma deixa de fazer sentido. Por quê? O que eu tenho aqui nessa isoterma aqui? Quanto maior o volume, menor a pressão, né? Ou quanto maior o volume, quanto menor o volume, maior a pressão. Mas olha essa curva aqui, por exemplo, essa que eu estou aqui com o laser. Aqui, beleza, né? Aí, quando chega aqui, o que acontece quando eu diminuo o volume? Diminui a pressão.
Pode isso? Não pode, tá certo? Então isso aqui é um comportamento irreal. É só teórico. Então a isoterma de Van der Waals falha nessa região aqui, tá? Mas mesmo ela falhando nessa região, a gente consegue tirar uma coisa dela, que é o quê? Aqui, turma, seria a temperatura crítica, lembra? Lá do ponto crítico. Abaixo do ponto crítico, quando eu aumento demais a pressão, o que acontece com o gás? Se liquefaz, né? Então eu posso usar a isoterma de Van der Waals para traçar aquela linha. Lembra que era uma linha horizontal quando ele liquefaz? Eu posso usar para fazer isso, tá? Por exemplo, se eu escolher essa isoterma aqui, que eu estava falando. Essa aqui, por exemplo. Não, vou escrever aqui do lado, porque senão fica ruim nesse gráfico um monte de isoterma, tá? Por exemplo, se eu tiver essa isoterma aqui, assim, né? Vai, faz isso aqui, aí aqui ela obedece o gás perfeito, certo? Pressão, volume. Nessa região que tem esse comportamento aqui irreal, se eu pegar e traçar uma linha horizontal, tá? Vou traçar de outra cor que fica melhor, tá? Se eu traçar aqui uma linha horizontal, certo? De modo que essa área aqui seja igual a essa, vou chamar aqui de A1, não voltei para o meu lápis. Aqui A1 e aqui A2, certo? De modo que A1 igual a A2, essa linha horizontal aqui que eu tracei, representa exatamente o processo de liquefação que a gente viu na isoterma do gás real, na isoterma experimental, né? Tudo bem? Então, da isoterma de Van der Waals, você consegue tirar essa informação. Apesar desse comportamento irreal, você consegue tirar essa informação aqui. Tudo bem? Então, analisando aqui mais profundamente. Nas temperaturas elevadas e nos volumes molares grandes, obtém-se as isotermas do gás perfeito, né? Então, temperatura elevada e volume molar grande, né? Os líquidos e os gases coexistem quando os efeitos de coesão e os de dispersão estão equilibrados. Certo? Então, quando estão equilibrados, é porque a dispersão, quando ele é gás, você tem a tendência a se afastar. Quando tem líquido, se aproximar. Então, quando tem esse equilíbrio, eu tenho estado líquido. E as constantes críticas estão relacionadas com os coeficientes de Van der Waals. Então, lá atrás eu não defini que a temperatura crítica, né? Temperatura crítica é a temperatura a partir da qual o gás não se liquefaz sob compressão isotérmica. E na temperatura crítica existe a pressão crítica e o volume crítico, né? Que eu mostrei para vocês, que é exatamente no ponto de inflexão, né? Da curva. Seria esse ponto aqui. Matematicamente, turma, como é que eu encontro esse ponto de inflexão? Derivada segunda, né? Então, se eu pegar a equação de Van der Waals e derivar duas vezes, igualar a zero, eu vou encontrar a temperatura crítica e o volume crítico em função de A e B, e a pressão crítica. Mas não vamos fazer isso não, vou colocar o resultado aqui, tá? Se vocês quiserem, por curiosidade, tentar, tá bom? Então, quando você faz isso, deriva, não só a derivada segunda, a primeira também tem que ser igual a zero, né? As duas tem que ser igual a zero. Aí vai ter um sistema de equações lá, bonitinho. Quando você resolve, você vai encontrar isso aqui. O volume crítico é 3B. A pressão crítica é A sobre 27B ao quadrado. E a temperatura crítica é 8A sobre 27RB. Certo? Então, turma, daqui a gente pode tirar uma maneira de determinar as constantes A e B experimentalmente. Como?
eu traço as isotermas do gás real experimentalmente, né? E encontro o ponto crítico. Encontro a pressão crítica, volume crítico e temperatura crítica. Substituo na equação e acho A e B. Então, essa é uma maneira de você encontrar experimentalmente os valores de A e B. Tudo bem? Então, aqui, turma, é só para mostrar para vocês que a equação de Van der Waals é apenas uma de muitas equações de gases reais que a gente tem. Tá? Não sei, vamos ver, né? Então, quando eu falei na aula passada da equação de Van der Waals, vocês me apontaram, né? Que ela não era perfeita. Que, por exemplo, o gás aqui não é a mesma concentração dele aqui embaixo, né? Então, existem outras maneiras de você formular uma equação para o gás real. Às vezes, a equação de Van der Waals se aplica bem para um gás em determinadas condições, em outras não. Por isso que existem as outras equações. Então, você tem a do gás perfeito, que é o P, aí que é P em função dos outros, né? Então, P é nRT sobre V, de Van der Waals, você já conhece. Aí você tem a de Berthelot, que ele considera que o volume, ele coloca em termo com a temperatura aqui. A de Dieterich, ele tem um termo exponencial, tá certo? Redlich-Kwong. Tem essa... A e B com a mesma coisa, né? Não. Então, por exemplo, essas 4 primeiras têm 2 constantes também, A e B. O significado qualitativo é o mesmo. O A está relacionado à interação, o B ao tamanho da molécula, forças repulsivas. Mas os valores vão ser diferentes. Certo? Aqui é a equação na forma reduzida, que eu vou já explicar o que é. Aqui é a equação de Redlich-Kwong e aqui é a equação do virial. Foi a primeira que a gente viu lá atrás, tá certo? E aqui no cantinho, que a tabela acabou ficando pequena, tem isso aqui, a relação entre as constantes críticas e as constantes A e B, né, de cada equação. Então aqui está a de Van der Waals, que eu acabei de mostrar, né? Aí, ó, tá vendo? Como eu falei, os valores de A e B mudam, né? Por exemplo, essa aqui é de Berthelot, né? Ó, de Van der Waals a de Berthelot deu igual o volume crítico, né? O B vai ser o mesmo para as duas equações. Mas o A, ó, tá vendo que a relação entre o A e a pressão crítica mudou? Aqui é a mesma coisa. Entre o A e a temperatura crítica mudou. Aqui de Dieterich e de Redlich-Kwong. Tudo bem? Aí, para encerrar, turma, vamos ver que o princípio dos estados correspondentes. O que é isso? É uma forma de você, que eles tentaram fazer, de formular uma equação geral para todos os gases, mesmo reais, tá? Então, o que são esses estados correspondentes? São esses aqui, ó, gases reais diferentes em estados com o mesmo volume reduzido, mesma temperatura reduzida e mesma pressão reduzida, estão nos estados chamados estados correspondentes. E o que vem a ser volume reduzido, pressão reduzida e temperatura reduzida? É você dividir a pressão pela pressão crítica, o volume pelo volume crítico e a temperatura pela temperatura crítica. Certo? Então, quando 2 gases diferentes estão na mesma pressão reduzida, temperatura reduzida e volume reduzido, eles estão em estados correspondentes. Então, se você fizer aqui um gráfico, tá? Do fator de compressibilidade em função da pressão reduzida, ó, mesmo para gases diferentes, considerando uma mesma temperatura reduzida, ó, eles caem na mesma curva, tá vendo? Então, existe uma equação geral, né? Quando eu uso as coordenadas reduzidas. Então, mesmo usando gases diferentes, ó, eles obedecem à mesma curva. Então, ó, o uso de coordenadas reduzidas faz com que as curvas individuais de cada gás sejam reunidas em uma única curva. Só que aí você tem que conhecer a pressão crítica, a temperatura crítica de cada gás, o volume crítico. Tá certo? E aí, outro para casa, agora é o para casa final, tá?
As constantes críticas do metano são pressão 45,6 atm, volume 98,7 centímetros cúbicos e temperatura crítica 190,6 Kelvin. Calcule os parâmetros de Van der Waals do gás e estime o raio das moléculas. Tudo bem? Então, tentem resolver na próxima aula. Na próxima aula, na quinta-feira. Vocês querem que eu grave essa resolução ou resolvo na quinta-feira? Pode fazer um artigo. Tá bom. Então, tchau. Até quinta-feira eu mando e-mail relembrando, tá?